Livro Harry Potter e a Câmara Secreta. Autora J.K. Rowling. Lido por Camila Saboia. Capítulo 14. Cornélio Fudge. Harry, Ron e Hermione sempre souberam que Hagrid tinha uma lamentável queda por criaturas grandes e monstruosas. Durante o primeiro ano em Hogwarts, ele tentara criar um dragão em sua casinha de madeira, e levaria muito tempo para os garotos esquecerem o gigantesco cachorro de 3 cabeças a que ele dera o nome de Fofo. E se quando criança, Hagrid tivesse ouvido falar que havia um monstro escondido em algum lugar do castelo, Harry tinha certeza de que ele teria feito o possível para dar uma espiada, e provavelmente pensaria que era uma vergonha um monstro ficar preso tanto tempo, e que merecia uma oportunidade de esticar as pernas. Harry bem podia imaginar o Hagrid, de 13 anos, tentando pôr uma coleira e uma guia no bicho, mas tinha igualmente certeza de que Hagrid jamais quisera matar alguém. Chegou a desejar que não tivesse descoberto como trabalhar com o diário de Riddle. Ron e Hermione o fizeram repetir várias vezes o que vira, até ele ficar cheio de contar e cheio das conversas compridas e tortuosas que se seguiam à sua história. Riddle pode ter apanhado a pessoa errada, disse Hermione. Quantos monstros vocês acham que cabem aqui no castelo? Perguntou Ron abobado. Sempre soubemos que Hagrid foi expulso, disse Harry infeliz. E os ataques devem ter parado depois que o mandaram embora. Do contrário, Riddle não teria ganhado um prêmio. Ron tentou um ângulo diferente. Riddle se parece com Percy. Afinal, quem pediu a ele para dedurar o Hagrid? Mas o monstro tinha matado alguém, Ron, lembrou Hermione. E Riddle ia voltar para um orfanato de trouxas se fechassem Hogwarts, disse Harry. Não posso culpá-lo por querer ficar aqui. Você encontrou o Hagrid na travessa do tranco, não foi, Harry? Ele estava comprando um repelente para lesmas carnívoras, respondeu Harry depressa. Os 3 se calaram. Passado muito tempo, Hermione deu voz à pergunta mais cabeluda, num tom hesitante. Vocês acham que devemos perguntar ao Hagrid o que aconteceu? Ia ser uma visita animada, disse Ron. Olá, Hagrid. Conte pra gente, você andou soltando alguma coisa selvagem e peluda no castelo ultimamente? Por fim, eles resolveram não dizer nada a Hagrid, a não ser que houvesse outro ataque. E como muitos e muitos dias se passaram sem sequer um sussurro da voz invisível, começaram a alimentar esperanças de que nunca precisariam perguntar a ele os motivos de sua expulsão. Fazia agora quase 4 meses, desde que Justino e Nick quase sem cabeça tinham sido petrificados, e quase todo mundo parecia pensar que o atacante, fosse quem fosse, tinha se retirado para sempre. Pirraça finalmente se cansara do seu refrão "Ah, Potter podre". Ernie Macmillan pediu certo dia a Harry, com muita educação, para lhe passar um balde de sapos saltitantes na aula de herbologia. E em março, várias mandrágoras deram uma festa de arromba na estufa 3, o que deixou a professora Sprout muito feliz. Na hora que começarem a tentar mudar para os vasos umas das outras, então saberemos que estão completamente adultas, explicou ela a Harry. Então poderemos ressuscitar aqueles pobrezinhos na aula hospitalar. Os alunos do 2º ano receberam algo novo em que pensar durante os feriados de Páscoa. Chegara a hora de escolher as matérias para o 3º ano, um assunto que pelo menos Hermione levou muito a sério. Pode afetar todo o nosso futuro, disse a Harry e Ron quando examinavam as listas das novas matérias, marcando-as com tiques. Eu só quero desistir de poções, falou Harry. Não podemos, contrapôs Ron desanimado. Continuamos com todas as matérias antigas, ou eu teria descartado defesa contra as artes das trevas. Mas é muito importante, exclamou Hermione chocada. Não do jeito que Lockhart ensina, disse Ron. Eu não aprendi nada com ele, a não ser que é perigoso deixar diabretes soltos. Neville Longbottom recebera cartas de todos os bruxos e bruxas da família, cada um deles lhe dando um conselho diferente sobre o que escolher. Confuso e preocupado, ele se sentou para ler as listas de matérias, com a língua de fora, perguntando às pessoas se achavam que a aritmancia parecia mais difícil do que o estudo das runas antigas. Dino Thomas, que, como Harry, crescera entre trouxas,
Por fim fechou os olhos e ia apontando a varinha para a lista e escolhendo as matérias em que ela tocava. Mione não pediu conselho de ninguém. Matriculou-se em todas. Harry sorriu constrangido em pensar o que o tio Walter e tia Petúnia diriam se ele tentasse discutir uma carreira de bruxo com os dois. Não que ele não recebesse nenhuma orientação. Percy Weasley estava ansioso para partilhar com ele a experiência que tinha. Depende de onde você quer chegar, Harry, disse. Nunca é cedo demais para pensar no futuro, por isso eu recomendo a adivinhação. As pessoas dizem que estudo dos trouxas é moleza, e pessoalmente acho que os bruxos deviam ter uma compreensão total da comunidade não mágica, principalmente se estão pensando em trabalhar em contato com eles. Olha só meu pai, tem que tratar de assuntos dos trouxas o tempo todo. Meu irmão Carlinho sempre foi uma pessoa que gostou do ar livre. Por isso, se especializou na criação de criaturas mágicas. Favoreça suas inclinações, Harry. Mas a única coisa em que Harry se achava muito bom era no quadribol. Por fim, ele acabou escolhendo as mesmas matérias novas que Ron, achando que se fosse mal, pelo menos teria um amigo para ajudá-lo. O próximo jogo da Grifinória seria contra a Lufa-Lufa. Wood insistia em fazer treinos todas as noites depois do jantar, de modo que Harry mal tinha tempo para mais nada, exceto o quadribol e os deveres de casa. Entretanto, os treinos estavam mais amenos, ou pelo menos estavam mais secos, e na véspera do jogo de sábado, ele foi ao dormitório guardar a vassoura, sentindo que as chances da Grifinória para a taça de quadribol nunca tinham sido maiores. Mas sua animação não durou muito. No alto da escada para o dormitório, ele encontrou Neville Longbottom, que parecia transtornado. Harry, não sei quem fez aquilo, acabei de encontrar. Olhando para Harry, amedrontado, Neville abriu a porta. O conteúdo do malão de Harry estava espalhado por todos os lados. Sua capa estava rasgada no chão. As roupas de cama tinham sido arrancadas, e a gaveta puxada do armário ao lado da cama, e seu conteúdo espalhado em cima do colchão. Harry aproximou-se da cama, boquiaberto, pisando em cima de umas páginas soltas de Viagens com Trasgos. Enquanto ele e Neville rearrumavam a cama, Ron, Dino e Simas entraram. Dino disse um palavrão em voz alta. O que aconteceu, Harry? Não faço ideia, disse Harry, mas Ron examinava as vestes de Harry. Todos os bolsos tinham sido revirados. Alguém andou procurando alguma coisa, disse Ron. Tem alguma coisa faltando? Harry começou a apanhar as coisas e a atirá-las para dentro do malão. Somente quando ele atirou o último livro de Lockhart foi que se deu conta do que estava faltando. O diário de Tom Riddle desapareceu, disse em voz baixa a Ron. Quê? Harry indicou com a cabeça a porta do dormitório, e Ron o seguiu para fora. Juntos, desceram correndo até a sala comunal da Grifinória, quase vazia àquela hora, e se reuniram a Mione, que estava sentada sozinha, lendo um livro chamado Runas Antigas Sem Mistérios. Mione ficou perplexa com as notícias. Mas só outro aluno da Grifinória poderia ter roubado. Ninguém mais sabe a senha. Exatamente, disse Harry. Eles acordaram na manhã seguinte com um sol radioso e uma brisa leve e fresca. Condições perfeitas para o quadribol, exclamou Wood, entusiasmado, à mesa da Grifinória, enchendo os pratos dos jogadores com ovos mexidos. Harry, mexa-se! Você precisa de um café da manhã decente. Harry estivera observando a mesa da Grifinória, cheia de alunos, imaginando se o novo dono do diário de Riddle estaria ali, bem diante dos seus olhos. Mione andou insistindo que ele comunicasse o roubo, mas Harry não gostou da ideia. Teria que contar a um professor tudo o que sabia sobre o diário, e quantas pessoas sabiam porque Hagrid fora expulso há 50 anos. Não queria ser a pessoa a trazer tudo à tona de novo. Quando saiu do salão principal com Ron e Hermione para ir apanhar o equipamento de quadribol, mais uma preocupação muito séria se somou à lista crescente. Tinha acabado de pôr o pé na escadaria de mármore quando ouviu outra vez. Nada desta vez. Me deixe cortar, estraçalhar. Ele deu um grito alto e Ron e Hermione saltaram para longe assustados. A voz! Disse Harry, espiando por cima do ombro. Acabei de ouvi-la de novo. Vocês não ouviram? Ron sacudiu a cabeça, os olhos arregalados.
Mione, porém, deu uma palmada na testa. Harry, acho que acabei de entender uma coisa. Tenho de ir até a biblioteca. E deixando os amigos, subiu as escadas correndo. Que é que ela entendeu? Perguntou Harry distraído, ainda olhando à volta, tentando descobrir de onde vinha a voz. Muito mais do que eu, disse Ron, sacudindo a cabeça. Mas por que ela tem de ir à biblioteca? Porque é isso que Mione faz, disse Ron, sacudindo os ombros. Quando tiver uma dúvida, vá à biblioteca. Harry ficou parado, indeciso, tentando ouvir a voz novamente. Mas os alunos agora vinham saindo do salão principal às suas costas, falando alto, dirigindo-se à porta da frente a caminho do campo de quadribol. É melhor você ir andando, disse Ron. São quase 11 horas. O jogo... Harry correu até a torre da Grifinória, apanhou o Nimbus 2000 e se juntou à multidão que atravessava os jardins. Mas sua cabeça continuava no castelo com a voz invisível, e enquanto vestia o uniforme vermelho no vestiário, seu único consolo era que todo mundo estava lá fora para assistir ao jogo. Os times entraram em campo sob aplausos estrondosos. Olivia Wood decolou para um voo de aquecimento em volta das balizas. Madame Hooch lançou as bolas. Os jogadores da Lufa-Lufa, que jogavam de amarelo canário, estavam amontoados no bolinho, discutindo táticas de última hora. Harry ia montar a vassoura, quando viu a professora McGonagall vir decidida em sua direção, quase correndo, com um enorme megafone púrpura na mão. O coração de Harry sofreu um baque violento. O jogo foi cancelado! A professora McGonagall anunciou pelo megafone, dirigindo-se ao estádio. Ouviram-se vaias e gritos. Olivia Wood, arrasado, pousou e correu para a professora, sem desmontar da vassoura. Mas, professora! Gritou. Temos que jogar! A taça Grifinória! McGonagall não lhe deu atenção e continuou a falar pelo megafone. Todos os alunos devem se dirigir às salas comunais de suas casas, onde os diretores das casas darão maiores informações. O mais rápido que puderem, por favor. Então, baixou o megafone e chamou Harry. Potter, acho melhor você vir comigo. Imaginando como é que ela poderia suspeitar dele desta vez, Harry viu Ron se separar da multidão que reclamava. Correu para os dois que já iam a caminho do castelo. Para a surpresa de Harry, a professora não fez objeção. Talvez seja melhor você vir também, Weasley. Alguns alunos que caminhavam perto deles reclamavam do cancelamento do jogo. Outros pareciam preocupados. Harry e Ron acompanharam a professora McGonagall de volta à escola e subiram a escadaria de mármore, mas não foram levados à sala de ninguém desta vez. Vai ser um pouco chocante para vocês, disse a professora McGonagall, num tom surpreendentemente gentil, quando se aproximavam da enfermaria. Houve mais um ataque. Mais um ataque duplo. As entranhas de Harry deram uma terrível cambalhota. A professora abriu a porta e ele e Ron entraram. Madame Pomfrey estava curvada sobre uma menina do 5º ano, de cabelos longos e crespos. Harry reconheceu a aluna da Corvinal a quem por acaso perguntaram onde ficava a sala da Sonserina. E na cama ao lado achava-se... Mione! Gemeu Ron. Mione estava deitada absolutamente imóvel, os olhos abertos e vidrados. Elas foram encontradas perto da biblioteca, disse a professora McGonagall. Suponho que nenhum dos dois tem uma explicação para isso. Estava no chão ao lado delas. Segurava um pequeno espelho circular. Harry e Ron balançaram a cabeça, com os olhos fixos em Mione. Vou acompanhá-los de volta à torre da Grifinória. Continuou a professora, deprimida. Tenho mesmo que falar com os alunos. Todos os alunos devem voltar à sala comunal de suas casas até às 6 horas da tarde. Nenhum aluno deve sair dos dormitórios depois dessa hora. Um professor os acompanhará a cada aula. Nenhum aluno deve usar o banheiro, a não ser escoltado por um professor. Todos os treinos e jogos de quadribol estão adiados. Não haverá mais atividades noturnas. Os alunos da Grifinória, aglomerados na sala comunal, ouviram a professora em silêncio. Ela enrolou o pergaminho que acabara de ler e disse com a voz um tanto embargada. Não preciso acrescentar que raramente me senti tão aflita. É provável que fechem a escola a não ser que o autor desses ataques seja apanhado. Eu pediria a quem achar que talvez saiba alguma coisa que me procure. Foi ela sair um tanto desajeitada pelo buraco do retrato e os alunos começaram a falar imediatamente.
São 2 alunos da Grifinória atacados, sem contar o nosso fantasma, um aluno da Corvinal e um da Lufa-Lufa, disse o amigo dos gêmeos Weasley, Lino Jordan, contando nos dedos. Será que nenhum professor reparou que os alunos da Sonserina não foram atacados? Não é óbvio que essa coisa toda está vindo da Sonserina? O herdeiro de Slytherin, o monstro da Sonserina. Por que eles não mandam embora todo o pessoal da Sonserina? Vociferou ele, em meio a acenos de concordância e aplausos. Percy Weasley estava sentado em uma poltrona atrás de Lino, mas dessa vez não parecia ansioso para dizer o que pensava. Parecia pálido e atordoado. Percy ficou em estado de choque. Disse George a Harry baixinho. Aquela menina da Corvinal, Penelope Clearwater, é monitora. Acho que ele não pensou que o monstro se atrevesse a atacar o monitor. Mas Harry só estava ouvindo com metade da atenção. Não estava conseguindo se livrar da visão de Hermione deitada na cama de hospital como se tivesse sido talhada em pedra. E se o culpado não fosse apanhado logo, o que o aguardava era uma vida com os Dursley. Tom Riddle entregara Hagrid porque teria que enfrentar um orfanato de trouxas se a escola fechasse. Harry agora sabia exatamente o que ele sentira. "O que é que vamos fazer?" perguntou Ron baixinho ao ouvido de Harry. "Você acha que eles suspeitam do Hagrid?" "Precisamos ir falar com ele", disse Harry, decidindo-se. "Não posso acreditar que dessa vez ele seja o culpado, mas se soltou o monstro da última vez, saberá como entrar na Câmara Secreta. E isso é um começo." "Mas McGonagall disse para ficarmos em nossa torre, a não ser na hora das aulas." "Acho", disse Harry, mais baixinho ainda, "que está na hora de tirar outra vez da mala a velha capa do meu pai." Harry herdara somente uma coisa do pai, uma longa capa de invisibilidade prateada. Era a única chance que tinham de sair escondidos da escola para visitar Hagrid, sem ninguém ficar sabendo. Assim, foram se deitar na hora de costume, esperaram até Neville, Dino e Simas pararem de discutir sobre a Câmara Secreta e irem finalmente dormir, então se levantaram, vestiram-se outra vez e jogaram a capa por cima dos dois. A viagem pelos corredores escuros e desertos do castelo não foi um prazer. Harry, que perambulara pelo castelo à noite várias vezes antes, nunca os vira tão cheios depois do pôr do sol. Professores, monitores e fantasmas andavam pelos corredores aos pares, olhando tudo atentamente, à procura de alguma atividade em comum. A capa da invisibilidade não os impedia de fazer barulho, e houve um momento particularmente tenso em que Ron deu uma topada a poucos metros do lugar onde Snape estava montando guarda. Felizmente, Snape espirrou quase ao mesmo tempo que Ron xingou. Foi com alívio que chegaram às portas da entrada e as abriram devagarinho. Fazia uma noite clara e estrelada. Eles correram em direção às janelas iluminadas da casa de Hagrid e despiram a capa somente quando estavam à sua porta de entrada. Segundos depois de terem batido, Hagrid escancarou a porta. Eles deram de cara com o arco que o amigo apontava. Canino, o cão de caça-javalis, o acompanhava dando fortes latidos. "Ah!" exclamou, baixando a arma e encarando os meninos. "O que é que vocês estão fazendo aqui?" "Pra que é isso?" perguntou Harry, ao entrarem, apontando para o arco. "Nada, nada", murmurou Hagrid. "Estava esperando. Não faz mal. Sentem-se. Vou preparar um chá." Ele parecia não saber muito bem o que estava fazendo. Quase apagou a lareira ao derramar a água da chaleira, e em seguida amassou o bule com o movimento nervoso da mão enorme. "Você está bem, Hagrid?" perguntou Harry. "Soube do que aconteceu com a Hermione?" "Ah, soube sim", respondeu Hagrid, com a voz ligeiramente falha. Ele não parava de olhar nervoso para as janelas. Serviu aos meninos 2 canecões de água fervendo. Esquecera-se de pôr chá na chaleira. E ia servindo uma fatia de bolo de frutas num prato quando ouviram uma forte batida na porta. Hagrid deixou cair o bolo de frutas. Harry e Ron se entreolharam em pânico, mas logo se cobriram com a capa e se retiraram para um canto. Hagrid se certificou que os garotos estavam escondidos, apanhou o arco e escancarou mais uma vez a porta. "Boa noite, Hagrid." Era Dumbledore. Ele entrou, parecendo mortalmente sério, e vinha acompanhado por um homem de aspecto muito esquisito. O estranho tinha os cabelos grisalhos despenteados, uma expressão ansiosa
e usava uma estranha combinação de roupas. Terno de risca de giz, gravata vermelha, uma longa capa preta e botas roxas de bico fino. Sob o braço, carregava um chapéu coco cor de limão. É o chefe do meu pai! Cochichou Ron. Cornélio Fudge, ministro da magia. Harry deu uma forte cotovelada em Ron para fazê-lo calar-se. Hagrid empalidecera e suava. Deixou-se cair em uma cadeira e olhava de Dumbledore para Cornélio Fudge. Problema sério, Hagrid, disse Fudge em tom seco. Problema muito sério. Tive que vir. 4 ataques em alunos nascidos trouxas. As coisas foram longe demais. O ministério teve que agir. Eu nunca, disse Hagrid, olhando suplicante para Dumbledore. O senhor sabe que eu nunca, professor Dumbledore. Quero que fique entendido, Cornélio, que Hagrid goza de minha inteira confiança, disse Dumbledore, fechando a cara para Fudge. Olhe, alvo, respondeu Fudge, constrangido. A ficha de Hagrid depõe contra ele. O ministério teve que fazer alguma coisa. O conselho e o diretor da escola entrou em contato. Contudo, Cornélio, continuo a afirmar que levar Hagrid não vai resolver nada, disse Dumbledore. Seus olhos azuis tinham uma intensidade que Harry nunca vira antes. Procure entender o meu ponto de vista, disse Fudge, manuseando o chapéu coco. Estou sofrendo muita pressão. Precisam ver que estou fazendo alguma coisa. Se descobrirmos que não foi Hagrid, ele voltará e não se fala mais do assunto. Mas tenho que levá-lo. Tenho. Não estaria cumprindo o meu dever. Me levar? Perguntou Hagrid, começando a tremer. Me levar aonde? Só por um tempo, disse Fudge, sem encarar Hagrid nos olhos. Não é um castigo, Hagrid, é mais uma precaução. Se outra pessoa for apanhada, você será solto com as nossas desculpas. Não para Azkaban, lamentou Hagrid, rouco. Antes que Fudge pudesse responder, ouviram outra batida forte na porta. Dumbledore atendeu-a. Foi a vez de Harry levar uma cotovelada nas costelas. Deixara escapar uma exclamação audível. O Sr. Lúcio Malfoy entrou decidido na cabana de Hagrid, envolto em uma longa capa de viagem, com um sorriso frio e satisfeito. Canino começou a rosnar. Já está aqui, Fudge? Disse em tom de aprovação. Muito bem. O que é que o senhor está fazendo aqui? Perguntou Hagrid, furioso. Saia da minha casa! Meu caro, por favor, acredite em mim. Não me dá nenhum prazer estar no seu... Você chama isso de casa? Disse Lúcio Malfoy desdenhoso, correndo os olhos pela pequena cabana. Simplesmente vim à escola e me disseram que o diretor se encontrava aqui. E o que exatamente que você queria comigo, Lúcio? Perguntou Dumbledore. Falou com cortesia, mas a intensidade ainda encandecia seus olhos azuis. É lamentável, Dumbledore, disse Malfoy sem pressa, puxando um rolo de pergaminho. Mas os conselheiros acham que está na hora de você se retirar. Tenho aqui uma ordem de suspensão, com as 12 assinaturas. Receio que o conselho pense que você está perdendo o jeito. Quantos ataques houve até agora? Mais 2 hoje à tarde, não foi? Nesse ritmo, não sobrarão alunos nascidos trouxas em Hogwarts. E todos sabemos que perda horrível isso seria para a escola. Ah, olha aqui, Lúcio, disse Fudge, parecendo assustado. Dumbledore suspenso? Não, não. A última coisa que queremos neste momento. A nomeação ou a suspensão de um diretor é assunto do conselho, Fudge, disse o Sr. Malfoy suavemente. E como Dumbledore não conseguiu fazer parar os ataques... Olha aqui, Malfoy. Se Dumbledore não consegue fazê-los parar, disse Fudge, cujo lábio superior estava úmido de suor. Eu pergunto, quem vai conseguir? Isto resta ver, disse o Sr. Malfoy, com um sorriso desagradável. Mas como todo o conselho votou... Hagrid levantou-se de um salto, a cabeça desgrenhada raspando o teto.
E quantos você precisou ameaçar e chantagear para concordarem, hein, Malfoy? Vociferou. Ai, 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 sabe, esse seu mau gênio ainda vai lhe causar problemas um dia desses, Hagrid, disse o Sr. Malfoy. Eu aconselharia você a não gritar assim com os guardas de Azkaban. Eles não vão gostar nadinha. Você não pode afastar Dumbledore! Gritou Hagrid, fazendo o canino se agachar e choramingar nos cestos de dormir. Afaste ele! Os alunos nascidos trouxas não terão a menor chance! Vai haver mortes em seguida! Acalme-se, Hagrid, ordenou Dumbledore. Virou-se então para Lúcio Malfoy. Se o conselho quer que eu me afaste, Lúcio, naturalmente eu vou obedecer. Mas... gaguejou Fudge. Não! Disse Hagrid com raiva. Dumbledore não tirara seus olhos azuis cintilantes dos olhos frios e cinzentos de Lúcio Malfoy. Porém, continuou ele, falando muito lenta e claramente, de modo que ninguém perdesse uma só palavra. Você vai descobrir que só terei realmente deixado a escola quando ninguém mais aqui for leal a mim. Você também vai descobrir que Hogwarts sempre ajudará aqueles que a ela recorrerem. Por um segundo, Harry teve quase certeza de que os olhos de Dumbledore piscaram em direção ao canto em que ele e Ron estavam escondidos. Admiráveis sentimentos, disse Malfoy, fazendo uma reverência. Todos sentiremos falta do seu... modo muito pessoal de dirigir as coisas, Alvo. E só espero que seu sucessor consiga impedir... matanças. E dirigiu-se à porta da cabana. Abriu-a, fez um gesto largo, indicando a porta para Dumbledore. Fudge, manuseando seu chapéu coco, esperou Hagrid passar à sua frente, mas Hagrid continuou firme, inspirou profundamente e disse com clareza. Se alguém quiser descobrir alguma coisa, é só seguir as aranhas. Elas indicariam o caminho certo. É só o que digo. Fudge olhou-o muito admirado. Tudo bem, estou indo, disse Hagrid, vestindo o casacão de pele de topeira. Mas quando ia saindo para acompanhar Fudge, ele parou outra vez e disse em voz alta. Alguém vai ter que dar comida a Canino enquanto eu estiver fora. A porta se fechou com força e Ron tirou a capa da invisibilidade. Estamos enrascados agora, disse ele rouco. Dumbledore foi-se embora. Seria melhor que fechassem a escola hoje à noite. Com a saída dele, haverá um ataque por dia. Canino começou a uivar, arranhando a porta fechada.